Antes de embarcar nesta emocionante jornada em vídeo, faço um pedido especial. Reservo esse conteúdo para aqueles que estão dispostos a dedicar o tempo necessário para assistir o vídeo até o final. Nossa exploração será profunda e abrangente, exigindo uma mente aberta e receptiva para compreender plenamente os conceitos envolvidos. Portanto, veja o vídeo por completo. É vital que você esteja preparado para absorver cada detalhe, uma vez que estaremos mergulhando em textos bíblicos cruciais. Sugerimos que mantenha sua própria Bíblia à mão. Note, sua própria Bíblia à mão, para que possa acompanhar e refletir sobre os versículos mencionados ao longo desse vídeo. Acredito firmemente que, ao considerar essas passagens bíblicas em seu contexto completo, uma compreensão mais profunda emergirá. Portanto, peço que mantenha um olhar crítico e curioso sobre o que está sendo apresentado. Esteja aberto para desafiar suas preconcepções e permitir que os ensinamentos ressoem de maneira significativa. Em resumo, este vídeo será uma jornada de reflexão e exploração. Acompanhe com mente aberta, reflita sobre os textos bíblicos e considere como eles se encaixam em seu entendimento pessoal. A busca pela verdade é sempre recompensadora e espero que encontremos muitas respostas valiosas juntos. E lembre-se que a nossa bússola será as Escrituras Sagradas. Vamos começar? Em meio às complexidades da fé e da doutrina, emerge um tópico que há séculos divide mentes e corações. Deve-se acreditar na Trindade? O enigma que transcende a compreensão humana, provocando debates e questionamentos profundos. Quantos de nós já não ouvimos falar da Trindade? Afinal, é um conceito central em muitas religiões que afirmam ser cristãs. Mas será que compreendemos plenamente o que ela significa? Será que a Bíblia, a fonte de fé para muitos, ensina claramente? E o próprio Jesus Cristo, será que ele é parte do Deus Todo-Poderoso e da Trindade? E por que a Trindade é mais do que uma questão teológica? Pois, como todos nós sabemos, Jesus afirmou no livro de João, capítulo 17, versículo 3: "E esta é a vida eterna, que te conheçam", note, o único Deus verdadeiro, "e Jesus Cristo, a quem enviaste." A nossa compreensão da natureza de Deus é a base de nosso futuro, e isso nos leva ao cerne da controvérsia sobre a Trindade. Que tal examinarmos isso mais de perto? A Trindade, em sua essência, é o ensino que na divindade existem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Juntas, elas compõem um único Deus, coiguais e eternos. Mas, assim como os rios com diversos afluentes, também há correntes de pensamentos distintas. Alguns sustentam que o Deus Todo-Poderoso é único, eterno e separado. Jesus, nessa perspectiva, era uma entidade espiritual individual, como os anjos, criada por Deus, com um começo. A crença de que Jesus não era igual ao Deus Supremo é também uma visão nesse debate. Mas como isso é possível? Como 3 podem ser um? É interessante observar que essa doutrina é aceita não apenas pela Igreja Católica Romana, mas também por muitas outras denominações cristãs. A Igreja Ortodoxa Grega, por exemplo, chama a Trindade de doutrina fundamental do cristianismo e destaca a coexistência divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, essa ideia da Trindade é complexa. Muitos a consideram confusa, desafiando a lógica humana e ultrapassando nossas experiências cotidianas. Como conciliar a ideia de um Deus único com 3 pessoas divinas, coeternas e coiguais?
Alguns afirmam que a doutrina da Trindade transcende a nossa capacidade de compreensão. Muitos crentes sinceros simplesmente a aceitaram, mesmo sem entender completamente. Um exemplo é o Monsenhor Eugene Clark e o cardeal John Connon. São exemplos de líderes religiosos que reconhecem a complexidade dessa crença. A Trindade é frequentemente chamada de mistério, e até o Papa João Paulo II se refere a ela como insondável mistério de Deus. O teólogo católico Hans Hung observa como essa crença tem dificultado o diálogo com pessoas de outras religiões, como muçulmanos e judeus. No entanto, essa complexidade intriga. Como uma doutrina é tão confusa e como surgiu? A Enciclopédia Católica atribui a origem desse dogma a uma revelação divina, mas essa explicação levanta dúvidas. Afinal, Deus não é um Deus de confusão, como afirmado em 1 Coríntios 14:33. Será que Deus, que preza pela clareza e entendimento, seria responsável por uma doutrina tão intrigada que até mesmo teólogos enfrentam dificuldades para explicá-la? Afinal, a mensagem de Deus não deveria ser compreensível para todos? De acordo com aqueles que acreditam na Trindade, deveria ser evidente e coerentemente apresentada nas Escrituras a revelação de Deus à humanidade. Afinal, como podemos adorar a Deus adequadamente se não compreendemos quem Ele é? É surpreendente que a palavra Trindade não seja nem encontrada na Bíblia. Note, não seja nem encontrada na Bíblia. Segundo os historiadores, essa doutrina só começou a ser formada e articulada no IV século, era comum. De acordo com a Nova Enciclopédia Católica e outras fontes, a palavra Trindade não é uma expressão que apareça nas Escrituras. A Enciclopédia Católica afirma que não há um único termo nas Escrituras para classificar as três pessoas divinas juntas. E o que dizer das Escrituras hebraicas, que compõem o Velho Testamento? Historiadores e teólogos afirmam unanimemente que a doutrina da Trindade não é ensinada nelas. E o Novo Testamento? As Escrituras gregas cristãs também não fornecem uma doutrina explícita da Trindade. Historiadores como Arthur Weigand apontam que a ideia da Trindade foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte de Jesus. Os escritores cristãos dos primeiros séculos, conhecidos como pais pré-Niceia, não ensinam a doutrina da Trindade de forma consistente. Suas declarações sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo refletem uma compreensão diferente. Em resumo, a doutrina da Trindade não é uma crença claramente articulada nas escrituras hebraicas, nas escrituras gregas cristãs ou nos ensinamentos dos primeiros cristãos. A história revela que essa doutrina se desenvolveu posteriormente na história da Igreja. Mas você já se perguntou como essa doutrina complexa e controversa se desenvolveu? Prepare-se para descobrir revelações surpreendentes que vão deixar você perplexo. Era um tempo de intensos debates teológicos. Muitos se questionavam sobre a verdadeira natureza de Jesus Cristo. Alguns sustentavam que ele era Deus, enquanto outros acreditavam que ele era uma criação divina especial. Nesse cenário surge o Concílio de Niceia, no ano 325 era comum, um marco da história cristã. No epicentro desse concílio estava o imperador romano Constantino. Surpreendentemente, ele não era um cristão devoto, mas via na religião uma oportunidade de unir o seu império. A Enciclopédia Britânica nos conta que Constantino pessoalmente propôs o conceito da divindade de Cristo de uma só substância como Pai. Mas até que ponto suas motivações eram puramente espirituais? Apesar das decisões tomadas no Concílio de Niceia, as discussões não cessaram. As controvérsias sobre a natureza de Jesus persistiram por décadas. Afinal, a Trindade não era uma crença universalmente aceita. Mas o que mudou essa trajetória? É o ano de 381 era comum, e o Concílio da Constantinopla entra em cena.
Aqui o Espírito Santo é colocado no mesmo patamar de Deus e Cristo. Pela primeira vez, a Trindade começa a ganhar destaque. No entanto, muitos resistem a essa ideia e a perseguição se instaura sobre aqueles que as rejeitam. As palavras de Paulo ecoam fortemente nesse contexto. Ele alertou para o surgimento de um indivíduo contrário à lei, sinalizando a chegada da apostasia. Apostasia é quando indivíduos ou grupo de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho. Eles se encontram em um estado de apostasia. Contudo, as profecias proféticas não se restringiram a Paulo, pois também Pedro e João deixaram registros sobre o embate da verdadeira adoração contra ensinamentos deturpados. Vamos observar na palavra de Deus? Vamos citar o primeiro que menciona sobre apostasia no relato de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que o primeiro venha e a apostasia, em que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Note também que fala sobre lobos vorazes falarão coisas perversas. Isso ficou registrado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei que após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após eles. Note o que menciona também sobre os falsos profetas no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si a repentina destruição. Note também o que destaca sobre o espírito do anticristo no relato de 1 de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, que diz assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do, note, anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Mas o que estaria por trás desse desvio? Jesus utilizou a metáfora da lavoura para ensinar sobre o reino dos céus. Assim como o trigo crescia, o joio também estava presente, oculto. Essa analogia nos ajuda a compreender como doutrinas corrompidas poderiam se infiltrar na fé cristã, conforme o relato de Mateus, o capítulo 13, os versículos do 24 a 43. Agora, dê um salto no tempo e aterrize numa era em que filosofias platônicas e outras influências pagãs começaram a influenciar o cristianismo. As doutrinas se mesclaram e a crença da Trindade começou a surgir. Porém, a Enciclopédia Americana revela que isso não refletiu o ensinamento original sobre Deus. Note essa prova no relato de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: da qual alguns, tendo se desviado, se desviarão para vãs contendas ou discussões inúteis. A verdade é que um dia brilhou intensamente, estava sendo obscurecida por influências alheias e distorções. Como podemos discernir a verdade nesse emaranhado de ideias? Ao traçarmos as linhas do tempo através das civilizações antigas, encontramos um padrão intrigante: a adoração de tríades divinas, como um eco da Babilônia à Grécia, do Egito à Roma. Uma influência que prevaleceu antes, durante e após a Era de Cristo. Deidades agrupadas em três, uma tríade era uma constante nos reinos pagãos. A transição da antiguidade para a era cristã testemunhou uma transformação sutil, mas profunda. As crenças pagãs começaram a infiltrar-se na teia do cristianismo nascente, criando uma fusão complexa. O historiador Will Durant destacou que o cristianismo não erradicou o paganismo, mas sim o absorveu. A própria ideia de uma trindade divina chegou do Egito,
influenciando a mente dos teólogos cristãos. O Egito, com suas ricas tradições religiosas, desempenhou um papel crucial na origem das ideias trinitárias. A Trindade era uma preocupação primordial dos teólogos egípcios, e a combinação de 3 deuses em um só ser, tratados no singular, deixou marcas profundas. Essa influência espiritual do Egito se estendeu até o cristianismo. Em Alexandria, Egito, durante os séculos 3 e 4, figuras eclesiásticas como Atanásio formularam ideias que pavimentaram o caminho para a doutrina da Trindade. Essa influência se propagou além das fronteiras do Egito, atuando como ponte entre as crenças religiosas antigas e o cristianismo emergente. O pensamento trinitário começa a florescer. A fusão entre o cristianismo e o paganismo era um processo recíproco, pois muitos dogmas pagãos, concebidos no Antigo Egito, idealizados por Platão, encontraram seu lugar na doutrina cristã. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi transformado pela Igreja de Roma num complexo dogma da Trindade. A pergunta que fica é: como o filósofo grego Platão se conecta com a doutrina da Trindade? A resposta nos leva a sondar a tradição neoplatônica da suprema realidade, representada pela triadicamente. Esse conceito é uma última realidade modelada em uma tríade, também contribuiu para a formação das ideias trinitárias. Viajemos de volta agora ao século IV, onde encontramos o filósofo grego Platão, cuja influência ressoa até os dias atuais. Embora Platão não tenha ensinado a Trindade em sua forma atual, suas ideias prepararam o terreno para sua evolução. Suas filosofias semearam as sementes de conceitos que floresciam mais tarde. A Trindade platônica, uma reorganização de tríades antigas de divindades, teve um papel crucial. Segundo o Novo Dicionário Universal, essa trindade filosófica de atributos influenciou as noções de 3 hipóstases divinas ensinadas pelas igrejas cristãs. A influência de Platão ecoou em religiões antigas e moldou a compreensão trinitária. A Nova Enciclopédia de Conhecimento Religioso destaca como a doutrina do Logos e da Trindade derivou de pais gregos fortemente influenciados pela filosofia platônica. Erros e corrupções infiltraram-se na igreja por meio dessa influência. A fusão entre a filosofia platônica e o cristianismo criou um terreno fértil para novos dogmas. A igreja dos primeiros 3 séculos declara que a doutrina da Trindade se originou em fontes estranhas às escrituras judaicas e cristãs. As filosofias platônicas e o cristianismo tornaram-se indissociavelmente ligados no fim do 3º século. A igreja afirmava basear suas doutrinas da Bíblia, mas a especulação helênica também encontrou seu lugar. Vamos refletir ao analisar as escrituras e as mensagens dos profetas. Surge um questionamento crucial. Por que em toda a vastidão do tempo não houve menção explícita da Trindade? Considerem, se esta doutrina é de fato central, não seria de esperar que Deus a transmitisse claramente através dos seus mensageiros? Imagine Jesus, o grande instrutor, que ensinou com parábolas e exemplos acessíveis. Se a Trindade fosse vital para a fé, não a teria elucidado? Por que ocultar tal ensinamento fundamental de maneira enigmática? Seria coerente com seu estilo de ensino? A pergunta paira. Deus, inspirando centenas de páginas das Escrituras, jamais mencionou a Trindade de forma clara. Pergunte-se, por que seria lógico que uma doutrina central permanecesse nas entrelinhas e não fosse exposta em toda a sua clareza divina? A história nos faz revelações intrigantes. A Trindade, um mistério insondável e além da compreensão humana, parece ter raízes pagãs, motivações eclesiásticas. Se alguém se dedicasse a ler a Bíblia de capa a capa, sem qualquer preconceito acerca da Trindade, essa doutrina não emergeria por si só. De fato, o que fica nítido para um leitor imparcial é que somente Deus é o ser todo-poderoso, o Criador Supremo, distinto e separado de todas as outras entidades. Da mesma forma, mesmo em sua
existência pré-humana, Jesus é retratado como uma entidade separada e distinta, uma criatura subordinada a Deus. A mensagem fundamental da Bíblia, conhecida como monoteísmo, é que Deus é único. O professor de História Eclesiástica L.L. Payne observa que essa concepção pura do monoteísmo não comporta a doutrina da Trindade. Ele diz: o Antigo Testamento é rigidamente monoteísta. Deus é um ser pessoal e singular. A ideia de uma trindade ali está totalmente infundada. Mas teria ocorrido alguma mudança nessa perspectiva após a vinda de Jesus à Terra? O mesmo professor Payne responde enfaticamente: não há descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento nesse ponto. A tradição monoteísta permanece. Jesus era judeu e foi educado nas escrituras do Antigo Testamento. O ensinamento dele era essencialmente judaico. O evangelho era novo, mas não a teologia. Ele abraçou firmemente a crença fundamental do monoteísmo judaico. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Deus. A passagem de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único, não deixa margem para interpretações plurais. Nem o próprio apóstolo Paulo, mesmo após a vinda de Jesus, sugeriu uma mudança na natureza de Deus. Ele enfaticamente escreveu: Deus é único. Note, abra sua Bíblia novamente no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Passa a nos dizer: ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6, note o que diz: no que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é do mundo, e que não há outro Deus, somente um. Note, somente um. Porque, ainda que haja os que são chamados de deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. A Bíblia reforça incessantemente que Deus é uma única pessoa, indivisível e singular. A linguagem empregada pelos escritores sagrados reflete um Deus distinto e único. Suas palavras ecoam o caráter singular de Deus. Note o que diz no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou Jeová, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei. Note agora o versículo 2 e 3 do capítulo 20 de Êxodo. Eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Diante de tal clareza, por que os escritores inspirados, que tiveram contato direto com Jesus, não enfatizaram a doutrina da Trindade? Se Deus fosse uma Trindade, essa verdade teria sido enfaticamente expressa. Em vez disso, a ênfase incansável da Bíblia é a unicidade de Deus como uma única pessoa, um ser ímpar, indivisível e inigualável. Salmos 83, 18 e Isaías 45, versículo 5, deixa bem claro: eu sou Jeová e não há outro. Não existe Deus além de mim. Tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Jesus nunca se referiu a Deus como uma deidade composta por várias pessoas. Na verdade, ele chamou de o único Deus verdadeiro, conforme João 17,3. Tal abordagem exclui a ideia de Deus como uma pluralidade de entidades. A Bíblia reserva o título de Todo-Poderoso exclusivamente para Jeová, o que perderia seu significado caso houvesse uma pluralidade de seres assim chamados. Nem Jesus, nem o Espírito Santo são atribuídos a essa designação suprema, reforçando que apenas Jeová é supremo. Isso é evidenciado em várias passagens, como Gênesis capítulo 17, versículo 1, onde Jeová declara: eu sou Deus Todo-Poderoso. Êxodo 18:11, que afirma: Jeová é maior do que
todos os outros deuses. Nas escrituras hebraicas, a palavra Eló, que significa Deus, assume duas formas de plural: Elohim, que é deuses, e Eloé, que é Deus de. Contudo, essas formas plurais não indicam uma trindade. William Smith, em seu dicionário da Bíblia, esclarece que Elohim é frequentemente usado no singular para se referir a Deus e denota majestade, plenitude de força divina, mas não uma trindade de pessoas na divindade. O Jornal Americano de Línguas e Literaturas Semíticas também salienta que Elohim é quase sempre combinado com o verbo singular, confirmando a sua natureza singular. Portanto, argumentar que essa palavra insinua a trindade levaria a uma concepção politeísta com 3 deuses na trindade, a maioria dos defensores da trindade rejeita essa ideia de 3 deuses separados. A Bíblia também emprega os termos Elohim e Eloé para se referir a falsos deuses, ídolos ou até mesmo seres humanos. Isso não sugere que cada uso implica uma pluralidade de deuses. Aplicar esses títulos a Jeová não indica que ele seja uma pluralidade de pessoas, especialmente à luz de todo o testemunho bíblico sobre o assunto. Em suma, o emprego desses títulos não altera a concepção do Criador como uma única pessoa. A Bíblia sustenta que Jeová é indivíduo e único, e seus títulos são coerentes com essa visão singular e distinta do Criador. Durante a sua estada na Terra, Jesus viveu como humano, porém perfeito, já que a própria força da vida tinha sido transferida por Deus para o ventre de Maria, conforme o relato de Mateus capítulo 1. No entanto, o início de Jesus foi distinto. Ele afirmou ter descido do céu, conforme João 3,13. Portanto, não foi surpresa quando ele perguntou aos seus discípulos ou seguidores: "Que direis, pois se virdes o Filho do Homem, Jesus, subir para onde estava antes?", conforme João 6,62. Jesus existiu no céu antes da sua vinda à Terra, mas essa existência anterior indicava que ele era uma das partes de uma divindade trina, eterna e toda-poderosa? A Bíblia é clara ao afirmar que a sua existência pré-humana, Jesus era uma criação espiritual, assim como os anjos. Note, Jesus era uma criação espiritual, assim como os anjos. Ele não existia antes de ser criado, assim como os anjos. Jesus, em sua existência pré-humana, era o primogênito de toda a criação, conforme está registrado no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 15. Era o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14. A palavra grega arqué, traduzida como princípio, não sugere que Jesus era o iniciador da criação de Deus. João utiliza essa palavra mais de 20 vezes em seus escritos bíblicos e sempre tem um sentido de princípio. Jesus foi criado por Deus como o início das criações invisíveis dele. Essas referências à origem de Jesus estão estreitamente relacionadas às palavras da sabedoria, personificada no livro de Provérbios. Essa figura de linguagem representada a criação espiritual de Jesus antes da sua vinda como humano, demonstra que ele era uma criatura espiritual anterior, e a sua condição de sabedoria, Jesus também afirma que estava com Deus como mestre de obras, conforme Provérbios capítulo 8, versículo 30. Isso é confirmado por Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz que Deus criou tudo por meio dele, nos céus e na terra. Portanto, Jesus, como mestre de obras, colaborou com Deus, o Todo-Poderoso, na criação de todas as coisas. A Bíblia deixa claro que existe apenas um Deus, o Pai, de quem todas as coisas provêm, e um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Observe o relato de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, note, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele. Agora observe, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, é relatado que Jesus foi tentado pelo diabo. Em um desses episódios, após mostrar a Jesus
todos os reinos do mundo e a sua glória, Satanás ofereceu a Jesus esses reinos em troca de um ato de adoração. Essa tentativa buscava induzir Jesus a ser desleal a Deus. Note, desleal a Deus. No entanto, se Jesus fosse Deus, esse teste de lealdade não faria sentido. Você não concorda? Deus não poderia se rebelar contra si mesmo. A capacidade de Deus pecar ou ser desleal a si mesmo é inconcebível, visto que a sua natureza é perfeita e imutável. A Bíblia descreve Deus como perfeito em sua atuação, fiel, justo e reto, conforme Deuteronômio 32:4. Portanto, se Jesus fosse Deus, a tentação não teria relevância, e a ideia de Deus sendo tentado seria um paradoxal, conforme Tiago 1,13. No entanto, a narrativa de Jesus sendo tentado ganha sentido quando entendemos que ele não era Deus, mas sim uma pessoa distinta, com seu próprio livre-arbítrio. Assim como os anjos e humanos têm a capacidade de escolher entre a lealdade a Deus e a rebelião. Jesus também tinha a capacidade de ser desleal, caso assim o desejasse. Apesar dessa possibilidade, Jesus permaneceu fiel e respondeu à tentação, reafirmando a sua adoração exclusiva a Jeová, seu Deus. Portanto, a narrativa da tentação de Jesus não somente reforça sua humanidade, mas também destaca sua devoção e fidelidade a Deus. E uma das principais razões para a vinda de Jesus à Terra está diretamente relacionada à questão da Trindade. A Bíblia afirma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos, conforme o relato de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Jesus, sendo um ser humano perfeito, tornou-se o resgate que correspondia exatamente àquilo que Adão havia perdido, o direito à vida perfeita na terra. Assim, Jesus é muitas vezes chamado de o último Adão, pelo apóstolo Paulo, que também declarou: assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, conforme o relato de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, depois do 45. A vida perfeita de Jesus representou o resgate correspondente, exigido pela justiça divina, nem mais e nem menos. Um princípio fundamental, inclusive na justiça humana, é que o preço pago deve ser equivalente ao erro cometido. Entretanto, se Jesus fosse parte de uma divindade, o valor do resgate teria sido excessivamente elevado em uma relação que a própria lei de Deus exigia, conforme os relatos de Êxodo e Levítico. A transgressão do Jardim do Éden foi cometida por um ser humano perfeito, Adão, e não por Deus. Portanto, o resgate, para estar em perfeita harmonia com a justiça de Deus, precisava ser exatamente equivalente a um ser humano perfeito, o último Adão. Assim, quando Deus enviou Jesus à terra como resgate, ele fez de Jesus algo que atendesse aos requisitos da justiça divina. Não uma encarnação, não um Deus-homem, mas sim um homem perfeito, inferior aos anjos, conforme o relato de Hebreus capítulo 2, versículo 9. Como poderia uma parte de uma divindade toda poderosa ser o Pai, o Filho ou o Espírito Santo ser inferior até mesmo aos anjos? A Bíblia se refere a Jesus como Filho unigênito de Deus, conforme os relatos de João. Os trinitaristas argumentam que uma vez que Deus é eterno, o Filho de Deus também deve ser eterno. No entanto, como poderia alguém ser filho e ao mesmo tempo ter a mesma idade do Pai? Os trinitaristas afirmam que no caso de Jesus, o unigênito não se refere à definição comum de gerar, que significa procriar como pai. Dizem que no contexto de Jesus isso significa uma relação única e não originada, uma espécie de relação de filho único sem um ato de geração. Isso faz sentido para você? Pode um homem ser pai de um filho sem tê-lo gerado? Além disso, por que a Bíblia usa exatamente a mesma palavra grega para unigênito para descrever a relação entre Isaac e Abraão? Hebreus capítulo 11, versículo 17 se refere a Isaac como unigênito de Abraão.
Não há dúvida de que, no caso de Isaac, ele era o unigênito no sentido convencional, não igual ao seu pai em termos de tempo de existência ou posição. Portanto, a vida de Jesus, o unigênito, teve um começo, e Deus Todo-Poderoso pode ser chamado corretamente de seu pai, no mesmo sentido que um pai terreno, como Abraão, gera um filho, conforme Hebreus 11:17. Assim, quando a Bíblia se refere a Deus como pai de Jesus, isso significa exatamente o que está escrito. São os dois personagens distintos. Deus é superior, Jesus é inferior, em termos de tempo de existência, posição, poder e conhecimento. Considerando que Jesus não foi o único filho espiritual de Deus criado no céu, fica claro, porque o termo unigênito é usado para ele. Inúmeros outros seres espirituais criados como anjos também são chamados de filhos de Deus, no mesmo sentido em que Adão era, pois suas vidas espirituais tiveram origem e Jeová Deus, a fonte ou origem da vida, conforme os relatos de Jó, Salmos e Lucas. No entanto, todos esses seres foram criados, note, criados através do unigênito, que foi o único gerado diretamente pelo Criador, conforme o relato de Colossenses 1, do 15 ao 17. Na Bíblia, Jesus é frequentemente chamado de Filho de Deus. No entanto, durante o primeiro século, ninguém jamais imaginou que ele fosse Deus Filho. Até os demônios que creem que há um só Deus sabiam pela sua própria experiência no domínio espiritual que Jesus não era Deus. Portanto, corretamente eles se dirigiam a Jesus como uma entidade separada, o Filho de Deus, conforme Tiago 2,19 e Mateus 8,29. E quando Jesus morreu, os soldados romanos pagãos que estavam presentes reconheceram com base no que ouviram dos seguidores de Jesus que ele era o Filho de Deus, não que ele era Deus, conforme Mateus 27,54. A expressão Filhos de Deus se refere a Jesus como um ser distinto e criado, não como uma parte de uma trindade, sendo o Filho de Deus. Ele não poderia ser Deus em si, pois João 1,18 declara: ninguém jamais viu a Deus. Os discípulos viam a Jesus como um único mediador entre Deus e os homens, não como Deus em si, conforme 1 Timóteo 2,5. Uma vez que o mediador, por definição, é alguém separado das partes que precisam de mediação, seria incoerente considerar Jesus como a mesma pessoa que uma ou ambas as partes que ele estava tentando reconciliar. Isso equivaleria a simular ser algo que ele não é. Portanto, a Bíblia é clara e coesa a respeito da relação de Deus e Jesus. Somente Jeová Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou Jesus em sua condição pré-humana diretamente. Assim, Jesus teve um começo e não poderia ser co-igual a Deus em poder e eternidade. De acordo com a perspectiva apresentada na Bíblia, Jesus é sempre subordinado a Deus e Deus é sempre superior a Jesus. A relação entre Jesus e Deus é de subordinação e distinção, conforme afirmado em várias passagens da Bíblia que nós já mencionamos até agora. Jesus nunca afirmou ser igual a Deus, e suas palavras e ações refletem claramente a sua subordinação ao Criador em todos os aspectos, incluindo poder, conhecimento e idade. Ele frequentemente se referia a Deus como seu Pai e adorava a Deus. Jesus enfatizou a existência de um Deus acima dele, a quem chamava de Pai, como evidenciado em suas palavras a Maria Madalena, conforme João 20,17. O apóstolo Paulo também destacou essa distinção entre Jesus e Deus, referindo-se a Deus como o Pai de Jesus e mostrando que há uma diferença entre eles. Note em 2 Coríntios 1,3 na sua própria Bíblia. Também ele enfatizou a unidade de Deus e a sua singularidade de Jesus como Senhor, o que implica uma separação clara entre os dois, conforme 1 Coríntios 8,6. Além disso, as palavras de Jesus em João 8, 17 e 18 indica que tanto ele quanto o Pai são testemunhas distintas, reforçando a noção de que eles são duas pessoas diferentes. Jesus também reconheceu que ninguém é tão bom como Deus, enfatizando a diferença entre ele
e Deus, conforme Marcos 10:18. Portanto, de acordo com a perspectiva bíblica, Deus é sempre superior a Jesus, e Jesus é uma criatura à parte de Deus, subordinado a Ele em todas as coisas. Jesus frequentemente enfatizava a sua dependência de Deus e seu papel como servo submisso, cujo objetivo era cumprir a vontade de Deus. Suas próprias palavras e as ilustrações que ele usou ilustram claramente essa relação de subordinação. As declarações de Jesus reforçam o fato de que ele via a si mesmo como alguém enviado por Deus para realizar a vontade divina. Ele enfatizava que a sua ação era resultado da orientação e da vontade do Pai, e não de sua própria vontade independentemente. Isso é evidente em suas palavras como João 5,19, que diz: não pode o filho fazer nada por si mesmo, se não viu o Pai fazê-lo. João 6,38, e desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A ilustração do vinhedo também destaca a relação de envio e submissão entre Deus e Jesus. Essa parábola mostra que Jesus foi enviado por Deus, assim como o filho submisso é enviado por seu pai, para cumprir uma missão específica. Os seguidores de Jesus, de fato, o encaravam como um servo submisso de Deus, e eles reconheceram a clara distinção entre Jesus e Deus. Eles oravam a Deus em relação a Jesus, como seu servo ungido, reconhecendo a autoridade divina e a missão que Jesus havia recebido do seu Pai. Portanto, a perspectiva bíblica retrata Jesus como alguém que, embora sendo um ser celestial, reconhecia sua submissão a Deus e sua missão de cumprir a vontade divina, em perfeita harmonia com a relação de envio e subordinação. Bem no início do ministério de Jesus, quando ele saiu da água do batismo, a voz de Deus do céu foi bem clara: este é meu filho, o amado, a quem tenho aprovado, conforme Mateus 3, 16 e 17. Dizia Deus que ele mesmo era seu próprio filho, que ele aprovava a si mesmo, que enviara a si mesmo? Não, Deus, o Criador, dizia que como superior estava aprovando o inferior, seu filho, Jesus, para a obra à frente. Jesus indicou que seu Pai é superior a ele ao dizer: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Lucas 4,18. Ungir é o ato de conferir autoridade ou uma incumbência da parte de um superior a alguém que ainda não tem autoridade. Aqui Deus é claramente o superior, pois ungiu a Jesus, dando-lhe a autoridade que este não tinha antes. Jesus deixou claro a superioridade de seu Pai quando a mãe de 2 discípulos lhe pediu que seus filhos se sentassem, um à direita de Jesus e o outro à sua esquerda, quando este fosse empossado no reino. Jesus respondeu: sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o preparou, isto é, Deus. Mateus 20, 23. Se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, seria de sua alçada conceder tais posições, mas Jesus não as podia conceder, pois isso cabia a Deus, e Jesus não era Deus. As próprias orações de Jesus constituem um poderoso exemplo de sua posição inferior. Pouco antes de morrer, Jesus mostrou quem era seu superior por orar: Pai, se tu quiseres, remove de mim este copo. Não obstante, ocorra não a minha vontade, mas a tua, conforme Lucas 22, 42. A quem Jesus orava? A uma parte de si mesmo? Não, ele orava a alguém inteiramente separado, seu Pai, Deus, cuja vontade era superior e poderia ser diferente da sua própria, sendo ele o único capaz de remover este copo. Daí, à beira da morte, Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonastes? Conforme Marcos 15, 34. A quem clamava Jesus? A si mesmo ou a uma parte de si mesmo?
Certamente o brado "Deus meu" não partia de alguém que considerava a si mesmo como sendo Deus. E se Jesus fosse Deus, então por que teria sido ele abandonado? Por si próprio? Isso não faz sentido. Jesus disse também: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito, conforme Lucas 23:46. Se Jesus fosse Deus, por que razão deveria ele confiar seu espírito ao Pai? Depois de morrer, Jesus ficou no túmulo por parte de 3 dias. Se ele fosse Deus, Abacuque 1:12 estaria errado ao dizer: Ó meu Deus, meu santo, tu não morres. Mas a Bíblia diz que Jesus deveras morreu e ficou inconsciente no túmulo. E quem ressuscitou Jesus? Se ele estivesse realmente morto, não poderia ressuscitar a si mesmo. Por outro lado, se não estivesse realmente morto, a sua pseudomorte não teria pago o preço do resgate pelo pecado de Adão. Mas ele deveras pagou esse preço plenamente por meio da sua morte real. Portanto, Deus ressuscitou a Jesus por afrouxar as ânsias da morte, conforme Atos 2:24. O superior, o Deus Todo-Poderoso, levantou o menor, seu servo Jesus, da morte. Será que a capacidade de Jesus de realizar milagres, tais como ressuscitar pessoas, indica que ele era Deus? Ora, os apóstolos e os profetas Elias e Eliseus também tinham esse poder, mas isso não fazia com que fossem mais do que homens. Deus deu o poder de realizar milagres aos profetas, a Jesus e os apóstolos, a fim de mostrar que ele os apoiava. Mas isso não tornou nenhum deles parte de uma divindade pluralizada. Ao proferir a sua profecia a respeito do fim do sistema de coisas, Jesus declarou: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos 13:32. Tivesse Jesus sido a parte igual do Filho de uma divindade, teria sabido o que o Pai sabia. Mas Jesus não sabia, pois não era igual a Deus. Similarmente, em Hebreus 5:8, lemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Podemos imaginar Deus precisar aprender a algo? Não, mas Jesus precisava, pois ele não sabia de tudo o que Deus sabia. E ele tinha de aprender algo que Deus jamais precisaria aprender: a obediência. Deus jamais precisava obedecer a alguém. Uma diferença entre o que Deus sabe e o que Cristo sabe também existia quando Jesus foi ressuscitado para o céu, a fim de estar com Deus. Note as primeiras palavras do último livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Apocalipse 1:1. Se o próprio Jesus fosse parte de uma divindade, teria sido necessário dar-lhe uma revelação oriunda de uma outra parte da divindade, Deus? Por certo, ele teria sabido tudo a respeito dessa revelação, pois Deus sabia, mas Jesus não sabia, pois não era Deus. Na sua existência pré-humana e também quando esteve na terra, Jesus estava subordinado a Deus. Após a sua ressurreição, ele continuou a estar numa posição subordinada, secundária. Falando sobre a ressurreição de Jesus, Pedro e aqueles que o acompanhavam disseram ao Sinédrio judaico: Note, Deus enalteceu a este Jesus para a sua direita. Atos 5:31. Paulo disse: Deus enalteceu a uma posição superior. Filipenses 2:9. Se Jesus tivesse sido Deus, como poderia Jesus ter sido enaltecido, isto é, erguido em uma posição superior à que ele tinha antes? Ele já teria sido uma parte enaltecida da Trindade. Se antes do seu enaltecimento Jesus já tivesse sido igual a Deus, enaltecê-lo ainda mais o teria feito superior a Deus. Paulo disse também que Cristo entrou no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Hebreus 9:24. Se você comparecesse à presença de uma outra pessoa, como que poderia você ser aquela mesma pessoa? Não poderia ser. Você teria de ser uma pessoa diferente e à parte. Similarmente, pouco antes de ser morto por apedrejamento, o mártir Estevão fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus.
e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7,55. Claramente, ele viu duas pessoas distintas, mas nenhum Espírito Santo, nenhuma divindade trina. No relato de Revelação 4,8 e a 5,7, mostra Deus sentado no seu trono celestial, mas Jesus não. Este tem de se aproximar de Deus a fim de apanhar o rolo da sua mão direita. Isso mostra que no céu Jesus não é Deus, mas é distinto dele. No futuro eterno céu, Jesus continuará a ser uma pessoa à parte de Deus, um subordinado servo seu. A Bíblia expressa isso no seguinte modo: depois será o fim, quando Jesus no céu tiver entregado o reino a Deus e ao Pai. Então ainda o mesmo Filho estará sujeito àquele que sujeitou a ele todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todas as coisas, conforme 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 28. O conceito da Bíblia é claro. Não apenas é o todo-poderoso Deus, Jeová, uma personalidade à parte de Jesus, mas ele é sempre superior. Jesus sempre é apresentado como pessoa à parte e menor, um humilde servo de Deus. É por isso que a Bíblia diz claramente que a cabeça do Cristo é Deus, assim como a cabeça do homem é o Cristo. 1ª Carta aos Coríntios 11:3. E é por isso que o próprio Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14:28. O fato é que Jesus não é Deus e nunca afirmou ser. Isto está sendo reconhecido por um crescente número de peritos. Note um exemplo, como diz o boletim da biblioteca John Hilland. Passa a dizer: deve-se encarar o fato de que a pesquisa do Novo Testamento ao longo dos, digamos, últimos 30 ou 40 anos tem levado a um crescente número de renomados peritos do Novo Testamento à conclusão de que Jesus certamente nunca creu ser ele mesmo Deus. O boletim diz também a respeito dos cristãos do primeiro século. Note: quando, pois eles atribuíram a Jesus títulos honoríficos, tais como Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus e Senhor, estes eram maneiras de dizer, não que ele era Deus, mas sim que ele fez a obra de Deus. Assim, até mesmo alguns peritos religiosos admitem que o conceito de Jesus ser Deus é inteiramente contrário ao testemunho da Bíblia. Ali, Deus é sempre o superior e Jesus é o servo subordinado. Agora, vamos falar sobre o Espírito Santo? Isso mesmo. Vamos falar agora sobre o Espírito. Você já se perguntou sobre o que é o Espírito Santo? É uma questão que tem intrigado muitas mentes e corações ao longo dos séculos. Vamos explorar esse tópico fascinante e mergulhar nas profundezas das Escrituras para descobrir a verdade por trás dessa força divina. Prepare-se para essa jornada esclarecedora, enquanto desvendamos os segredos do Espírito Santo, conforme a Bíblia narra. De acordo com a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa de uma divindade, igual ao Pai e ao Filho. Livros e ensinamentos afirmam que o Espírito Santo é totalmente Deus. Mas será mesmo? Vamos dar uma olhada mais profunda nas Escrituras para compreender a verdadeira natureza do Espírito Santo. Nas Escrituras hebraicas, a palavra Espírito é traduzida como Ruan, que denota significados como fôlego, vento e espírito. Nas Escrituras gregas, a palavra é pneuma, com um sentido semelhante. Será que essas palavras sugerem que o Espírito Santo é parte de uma trindade? Vamos explorar essa conexão intrigante. A Bíblia descreve o Espírito Santo como uma força controlada que Jeová Deus utiliza para cumprir diversos propósitos. Imagine isso como uma eletricidade, uma força versátil, que pode ser direcionada para realizar várias operações. Um exemplo disso é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vemos que essa força ativa de Deus pairava sobre as águas, moldando a terra. Uma analogia empolgante, não acha? Davi, o rei sábio e adorador, reconheceu o papel vital do Espírito Santo. Ele clamou em Salmos 143, verso 10. Diz assim:
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Note, o teu espírito é bom, guia-me para a terra na retidão. E quando os 70 homens foram escolhidos para ajudar Moisés, Deus transferiu uma parte do seu espírito para eles. Número 11:17 diz assim, e eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. A Bíblia não deixa dúvidas sobre a importância do Espírito Santo para a execução da vontade divina. O Espírito Santo não só capacita, mas também executa julgamentos, conforme o relato de Isaías, capítulo 30. Vemos o Espírito de Deus agindo para cumprir a sua justiça sobre homens e nações. Ele está em toda parte, agindo tanto a favor quanto contra as pessoas. À medida que exploramos as Escrituras, uma verdade emerge. O Espírito Santo é a força ativa de Deus, moldando o universo, guiando os fiéis e executando a sua vontade. Não é uma terceira pessoa em uma divindade trina, mas sim a expressão poderosa do Criador em ação. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura nos convida a compreender o Espírito Santo como uma manifestação dinâmica do próprio Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, somos introduzidos a um conceito intrigante. O Espírito de Deus pode proporcionar poder além do normal aos seus servos. Esse poder divino os capacita a enfrentar provações de fé e realizar feitos que vão além das capacidades humanas. Um exemplo marcante desse poder é encontrado na história de Sansão, registrada em Juízes, capítulo 14, versículo 6. O texto nos fala sobre um momento em que o Espírito de Jeová veio sobre ele. Mas será que isso implica uma possessão divina? A verdade é que o Espírito do Deus eterno fez Sansão ficar forte. Uma demonstração do poder ativo de Deus agindo por meio de seu Espírito. Quando Jesus foi batizado, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, simbolizando uma poderosa unção divina. Essa força sobrenatural capacitou Jesus a realizar milagres, curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos. Lucas 5,17 destaca que Jesus tinha o poder do Senhor para operar curas, um testemunho impressionante do poder do Espírito Santo em ação. Os discípulos de Jesus também foram agraciados com a atuação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, nos leva ao dia de Pentecostes, quando um ruído vindo do céu e uma presença avassaladora os envolveram. Eles foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas diversas, conforme o Espírito lhes concedia. Um exemplo vívido de como o Espírito Santo confere habilidades extraordinárias. Em resumo, o Espírito Santo capacita aqueles que servem a Deus a realizar feitos que transcendem o poder humano. Ele não apenas fortalece, mas também permite que seus servos enfrentem desafios extraordinários e realizem milagres. É verdade que nas Escrituras encontramos passagens que aparentemente personificam o Espírito Santo. No entanto, o teólogo católico Edmund Fortman nos lembra que isso não implica em uma compreensão de que o Espírito Santo seja uma pessoa distinta. A personificação é uma figura de linguagem comum nas Escrituras, utilizada para transmitir conceitos complexos de maneira mais acessível. As Escrituras frequentemente usam essa linguagem simbólica para representar o Espírito Santo. Comparações como elementos como a água e fogo são usados para ilustrar o caráter do Espírito. A tradição bíblica coloca o Espírito Santo lado a lado com qualidades como sabedoria e alegria, conforme nós podemos ver no livro de Atos. Isso não seria comum se o Espírito Santo fosse uma personalidade distinta. Algumas passagens bíblicas relatam o Espírito Santo falando. No entanto, uma análise mais profunda revela que essa ação pode ser mediada por seres humanos ou anjos, funcionando como canais de comunicação. Essa comparação pode ser entendida como as ondas de rádio que transmitem mensagens de uma pessoa para outra, conectando-os apesar da distância.
Um texto intrigante é o relato de Mateus 28:19. Faz referência ao nome do Espírito Santo. Mas a palavra nome não necessariamente denota uma personalidade distinta. Assim como quando nos referimos em nome da lei, estamos reconhecendo a autoridade representada por ela. O batismo em nome do Espírito Santo reconhece a autoridade divina e a operação da vontade do Criador. Conforme exploramos as Escrituras, fica claro que o Espírito Santo não é uma personalidade independente, mas sim uma força divina ativa. As personificações são ferramentas literárias que ajudam a comunicar verdades espirituais de maneira compreensível. As analogias e ações do Espírito Santo estão em harmonia com o conceito de uma força de Deus que atua para cumprir a sua vontade. As palavras de Jesus nos evangelhos ecoam revelando o Espírito Santo como um ajudador, conforme João capítulo 14. Suas promessas de ensinar, guiar e falar revelam uma força que auxiliam os seguidores. A palavra grega paráclitos, usada por Jesus para se referir ao ajudador, está no gênero masculino. Isso se refere nos pronomes masculinos usados para descrever o Espírito Santo. A linguagem da Bíblia descreve o Espírito Santo usando a palavra grega neutra pneuma, em vez de substantivo masculino. Essa escolha linguística se alinha com a ideia de que o Espírito Santo é uma força divina ativa e não uma personalidade. Traduções que utilizam pronomes neutros como it em inglês respeitam essas características. Diversas fontes, incluindo enciclopédias católicas e teólogos, reconhecem que o Espírito Santo não é uma personalidade distinta. Segundo eles, nem no Antigo nem no Novo Testamento encontramos evidências claras da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é frequentemente retratado como o poder ou energia de Deus, manifestando-se como uma força exterior. Surpreendentemente, a crença da terceira pessoa da Trindade emergiu séculos após os eventos bíblicos. Documentos históricos revelam que a terceira pessoa foi oficializada em concílios cristãos nos séculos 4 e 5. Essa crença não estava presente nas crenças judaicas ou cristãs primitivas. Portanto, o Espírito Santo não é uma personalidade ou parte da Trindade, mas sim uma força ativa de Deus. As palavras de Jesus e a análise cuidadosa das Escrituras mostram que essa força divina opera como um guia, mentor e ajudador para aqueles que buscam a verdade. Agora, vamos explorar textos frequentemente citados como provas da Trindade. Prepare-se para essa análise detalhada e esclarecedora, que revelará como esses versículos devem ser entendidos dentro do contexto mais amplo das Escrituras e da história. Ao abordar os textos que provam a Trindade, é crucial considerar o contexto e a coesão do ensino bíblico. Cada referência bíblica deve ser interpretada à luz do entendimento completo da Bíblia. Muitas vezes a verdadeira mensagem de um versículo é esclarecida pelos versículos vizinhos. A Nova Enciclopédia Católica identifica 3 textos que provam, mas também reconhece que a doutrina da Trindade não é explicitamente ensinada no Antigo Testamento. Evidências são encontradas nas epístolas do apóstolo Paulo, como 2 Coríntios 13:13, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, e nos evangelhos. A forma batismal de Mateus 28:19 é a principal evidência. Quando analisamos os versículos mencionados, vemos que eles listam o Pai, Jesus e o Espírito Santo em conjunto. Contudo, essa listagem não implica que sejam iguais em substâncias, poder e eternidade. O exemplo de listar 3 nomes como Fulano, Ciclano e Beltrano não os torna uma única entidade. Até mesmo fontes que apoiam a Trindade reconhecem que a listagem de 3 personagens não prova necessariamente que sejam igualmente divinos ou possuem igual honra. A enciclopédia Literatura Bíblica e Teológica e Eclesiástica enfatiza que essa listagem não confirma a igualdade divina. Ao considerar os exemplos bíblicos de Deus, Jesus e o Espírito Santo sendo mencionados no mesmo contexto, como no batismo de Jesus, percebemos que essa proximidade não implica
automaticamente em igualdade, assim como Abraão, Isaque e Jacó são mencionados juntos, mas não são um só. A listagem trinitária requer análises mais profundas. Alguns versículos, como 1 João 5,7, foram alterados ao longo do tempo para apoiar a Trindade, mas os peritos reconhecem que tais adições não eram parte, note, do texto original. Muitas traduções modernas removeram essas interpolações, mantendo a integridade da mensagem bíblica. Alguns textos que provam que dizem a respeito à relação entre Deus, Pai e Jesus, que ao considerar esses versículos que falam dessa relação, entendemos que eles expressam uma conexão especial entre essas duas entidades divinas, mas não necessariamente indicam igualdade absoluta. Nossa jornada nos mostrou que os versículos citados como provas da Trindade requerem uma análise profunda e um entendimento do contexto. Não podemos simplificar esses textos complexos como evidências conclusivas da igualdade divina. Ao mergulharmos nas Escrituras, descobrimos que a verdade é multifacetada e rica em significado. Um dos textos mais citados em favor da Trindade é João 10,30. Vamos explorar profundamente o significado por trás dessas palavras, desvendando o entendimento original de Jesus em sua relação com o Pai. O relato de João 10,30 frequentemente é invocado para sustentar a Trindade. Mas será que essa interpretação é a mais precisa? Ao examinarmos as palavras de Jesus, descobrimos que ele próprio forneceu um esclarecimento crucial sobre o que significa ser um com o Pai. Vamos mergulhar nas palavras de Jesus em João 17, 21 e 22, onde ele orou por unidade entre seus discípulos e Deus. Jesus estava buscando que seus seguidores estivessem em união conosco, não para se tornarem uma única pessoa, mas para estarem alinhados em pensamento e propósito. Ao explorarmos a palavra usada por Jesus em diferentes contextos, como 1 Carta aos Coríntios 3, 6 e 8, notamos uma constante, a unicidade de propósito. Assim como Paulo e Apolo estavam unidos em cooperação, Jesus buscava uma harmonia semelhante entre ele, o Pai e seus discípulos. A palavra grega usada por Jesus, Paulo e outros enfatiza a unicidade de propósito e pensamento. Essa palavra é fundamental para entender a essência da relação entre Jesus e o Pai, conforme João 10,30 e outras passagens. A respeito de João 10,30, João Calvino, que era trinitarista, disse no livro Comentário do Evangelho segundo João: os antigos usaram mal essa passagem para provar que Cristo é da mesma essência que o Pai, pois Cristo não argumenta a respeito da unicidade e substância, mas sim a respeito do estado de concordância dele com o Pai. Dentro do próprio contexto, Jesus esclareceu que suas palavras não implicavam uma reivindicação de divindade igual ao Pai. Ele enfatizou ser filho de Deus, não Deus em si, rejeitando a interpretação errônea que alguns judeus estavam fazendo. Nossa jornada pela compreensão de João 10,30 revela que a unidade de propósito é essencial. Jesus não estava proclamando divindade, mas de uma conexão profunda e harmoniosa com o Pai. Ao explorar a Bíblia com uma perspectiva mais ampla e profunda, abrimos o caminho para uma fé fundamentada e enriquecedora. Analisamos agora João 5,18. Vamos desvendar o contexto e a verdadeira intenção por trás dessa passagem, mostrando como Jesus respondeu às acusações infundadas. João 5,18 resiste a uma acusação feita pelos judeus contra Jesus, alegando que ele estava fazendo-se igual a Deus, ao chamar Deus de seu Pai. No entanto, devemos analisar cuidadosamente como Jesus reage a essa acusação e o que ele realmente estava expressando. No versículo seguinte de João 5,19, Jesus rapidamente refuta a falsa acusação. Ele esclarece que, ao chamar de Deus de Pai, ele não estava reivindicando igualmente divina,
mas sim destacando a relação especial e dependência que ele tinha com o Pai. Jesus disse: o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. É surpreendente perceber que Jesus reconheceu a sua própria limitação e dependência do Pai, afirmando que não agia por iniciativa própria. Isso é consistente com a humildade que Jesus demonstrou em toda a sua vida terrena, contradizendo qualquer alegação de que ele estava sendo igualando a Deus de forma direta. É interessante notar que, tanto em João 5,18 quanto em João 10,30, Jesus estava se defendendo contra as acusações errôneas. Ele estava lidando com indivíduos que distorceram suas palavras, assim como aqueles que usam esses versículos para afirmar a Trindade. A nossa análise aprofundada de João 5,18 nos revela a resposta genuína de Jesus à acusação de fazer-se igual a Deus. Ele enfatizou sua conexão com o Pai e sua dependência das ações do Pai. Alegar que ele estava reivindicando igualdade divina é ignorar o contexto e o próprio esclarecimento de Jesus. Agora vamos observar Filipenses capítulo 2, versículo 6, um versículo frequentemente citado para sustentar a igualdade divina de Jesus. Vamos explorar suas nuances e desvendar o verdadeiro significado por trás das palavras. Filipenses 2,6, em algumas traduções, sugere que Jesus não achou que ter igualdade com Deus fosse algo de que devesse apossar-se. No entanto, diferentes traduções e interpretações desafiam essa ideia. Vamos examinar mais a fundo o contexto e o significado original do grego. Algumas traduções sugerem que Jesus estava se despojando de algo, enquanto outras enfatizam sua humildade. O contexto é crucial para entender qualquer passagem bíblica. No caso de Filipenses 2,6, observamos os versículos circundantes que tratam da humildade e obediência de Jesus. Essa compreensão influencia diretamente como interpretamos o versículo em questão. Analistas bíblicos e estudiosos apontam para o significado do termo grego harpazo, usado em Filipenses 2,6. Eles argumentam que seu sentido real é usurpar ou arrebatar violentamente, e não reter. Isso muda drasticamente a interpretação do versículo. O contexto revela que Paulo estava exaltando a atitude humilde de Jesus como um exemplo para os filipenses. A mente que se devia ter era a disposição de considerar os outros superiores a si mesmo, assim como Jesus fez ao se humilhar obedientemente. Filipenses 2,6 não está afirmando que Jesus estava reivindicando igualdade divina com Deus. Na verdade, destaca sua humildade e submissão ao Pai. Ao considerar o contexto e o significado original das palavras, vemos que a interpretação tradicional pode não refletir adequadamente a mensagem de Paulo. Agora vamos analisar João 8,58. Nesse versículo, Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas o que ele realmente quis transmitir com essa afirmação? Vamos mergulhar nas palavras e o contexto para obter uma compreensão clara. Primeiro, vamos comparar a expressão eu sou em João 8,58 com seu uso em Êxodo 3,14. No Antigo Testamento, eu sou é um título atribuído a Deus, indicando a sua existência eterna e compromisso em cumprir suas promessas. Mas a forma como Jesus a usou é diferente. Diversas traduções modernas de João 8,58 revelam nuances cruciais. Jesus não estava reivindicando o título divino, mas estava explicando a sua existência prévia a Abraão. As traduções mais atuais enfatizam isso, esclarecendo que Jesus já existia antes de Abraão nascer. Ao examinarmos o contexto de João 8,58, percebemos que Jesus estava respondendo às acusações dos judeus, que questionavam sua relação com Abraão. Jesus, de maneira natural, respondeu destacando a sua pré-existência, não a sua identidade divina. Ao desvendar o significado de eu sou em João 8,58, ganhamos uma perspectiva mais clara sobre as palavras de Jesus. Apreciar a verdadeira intenção por trás de suas declarações nos leva a uma compreensão mais profunda da mensagem que ele quis transmitir. Assim,
A verdadeira ideia usada aqui é que o primogênito de Deus, Jesus, que foi criado, já existia muito antes de Abraão nascer, conforme o relato de Colossenses 1,15, Provérbios 8, 22, 23 e 30 e Apocalipse 3,14. Vamos observar também João 1,1, um versículo que frequentemente é usado como base para debate sobre a natureza de Jesus. O trecho diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos desvendar o verdadeiro significado por trás dessas palavras. Para muitos trinitaristas, esse versículo é considerado prova de que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Eles apontam para a afirmação o Verbo era Deus, como evidência direta disso. Mas será que essa é a interpretação mais precisa? É crucial considerar todo o contexto. O próprio versículo afirma que o Verbo estava com Deus, indicando uma distinção entre os dois. Isso levanta uma pergunta: como algo pode estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Vamos examinar diferentes traduções desse versículo. Muitas delas traduzem o Verbo era Deus de maneira mais sutil, como o Verbo era divino ou semelhante a Deus. Isso preserva a qualidade divina do Verbo, mas não o identifica como Deus Supremo. Uma análise da língua grega koiné, na qual o Novo Testamento foi escrito, revela que o uso do artigo definido ou tem implicações profundas. A ausência do artigo antes de Deus, no segundo uso, indica uma qualidade qualitativa, não uma identificação direta com o Deus Todo-Poderoso. Quando analisamos o contexto e a língua original, torna-se claro que o versículo não está afirmando que o Verbo é Deus, da mesma maneira que o Pai. Em vez disso, destaca a natureza divina do Verbo, sublinhando a sua posição especial, mas subordinada em relação ao Deus Supremo. Portanto, a interpretação coerente de João 1,1 é que o Verbo, que veio como Jesus Cristo, possuía uma natureza divina, mas não era Deus no sentido absoluto. Ele estava com Deus em uma relação distinta, enquanto compartilhava a qualidade divina. Ao compreender o contexto, a linguagem e as traduções alternativas de João 1,1, podemos evitar mal-entendidos e apreciar mais profundamente a riqueza das Escrituras. A verdadeira mensagem desse versículo destaca a natureza especial de Jesus como Verbo divino enviado pelo Deus Todo-Poderoso para cumprir a sua vontade. O uso de um Deus ou divino em João 1,1 não entra em conflito com o ensino de um Deus supremo. A Bíblia usa o termo Deus para referir-se a seres poderosos, como anjos ou homens. Jesus, sendo superior a eles, pode ser chamado de um Deus, sem implicar que ele seja um Deus supremo. A distinção entre Deus com maiúscula e Deus com minúscula é crucial para a compreensão. A exclamação de Tomé, meu Senhor e meu Deus, em João 20, 28, não deve ser interpretada como uma declaração de igualdade com Deus Todo-Poderoso. O contexto, a expressão emocional e o entendimento geral da Bíblia apoiam uma interpretação de que ele estava reconhecendo a natureza divina de Jesus, mas não identificando como Deus Supremo. A coerência bíblica é fundamental. A ausência de referências explícitas a Jesus como Deus em textos específicos é notável. Isso desafia a ideia de que os escritores do Novo Testamento acreditavam que era crucial que Jesus fosse reconhecido como Deus da mesma forma que o Pai. A ênfase a esta relação única entre Jesus e Jeová, não na igualdade. A interpretação precisa de João 1,1 destaca a natureza divina do Verbo, sem igualá-la ao Deus Supremo. A distinção entre termos e o entendimento do contexto é fundamental para uma compreensão equilibrada. A Bíblia é coesa em revelar Jesus como filho distinto de Deus, uma parte importante do plano divino. Ao examinar profundamente as interpretações de João 1,1,
e a doutrina da Trindade, podemos ganhar uma compreensão mais clara do papel de Jesus e da complexidade do ensino bíblico. A busca da verdade exige reflexão cuidadosa, consideração das evidências e harmonia com o conjunto das Escrituras, refletindo sobre as supostas evidências bíblicas que apoiariam a doutrina da Trindade. É importante reconhecer que, ao examiná-las minuciosamente, muitas vezes encontramos inconsistências e falta de base sólida. Esses textos, quando submetidos a uma análise cuidadosa, frequentemente não sustentam o argumento trinitário. Ao considerar qualquer suposto apoio à Trindade, a pergunta fundamental deve ser: essa interpretação está em harmonia com o ensino geral, note, geral da Bíblia, que enfatiza a supremacia única de Jeová Deus? Se a resposta for negativa, é um indício de que a interpretação possa estar equivocada. Note, possa estar equivocada. É notável que não exista um único texto da Bíblia que afirme claramente que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma entidade misteriosa e indivisível. Nenhum versículo declara que eles compartilham a mesma essência, poder ou eternidade. A Bíblia é coesa em seu testemunho de que Jeová Deus é o Supremo, Jesus é o Filho criado e o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Essa coerência é essencial para compreender a natureza de Deus e a relação entre as três figuras. A ênfase está em revelar a unidade de propósito, em que Jesus, embora divino, é subordinado a Deus. O Espírito Santo, por sua vez, é a manifestação do poder de Deus agindo no mundo. Essa compreensão não só respeita a clareza das Escrituras, mas também preserva a singularidade de Deus e a posição única de Jesus. Portanto, ao explorar a doutrina da Trindade e suas alegações, a busca da verdade deve ser guiada pela coerência bíblica. Note, guiada pela coerência bíblica. Isso nos ajuda a entender a relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo de maneira alinhada com a revelação divina contida nas Escrituras Sagradas. Jesus declarou a sua oração a Deus. Note, isto é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, conforme João 17,3. Isso nos leva a questionar: que tipo de conhecimento é esse? A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem-se a um conhecimento exato da verdade. 1 Timóteo 2,4. Portanto, é o desejo do nosso Criador que conheçamos a Ele e a seus propósitos com precisão, em conformidade com a verdade divina. A fonte dessa verdade é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conforme o relato de João 17,17 e 2 Timóteo 3,16 e 17. Quando compreendemos com precisão o que a Bíblia revela sobre Deus, evitamos cair na mesma armadilha dos que são mencionados em Romanos, capítulo 10, versículo 2 e 3, que tinham zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato, ou como os samaritanos, aos quais Jesus disse: vós adorais o que não conheceis, João 4,22. Assim, se almejamos a aprovação do Criador, precisamos nos questionar: o que Deus disse a respeito de si mesmo? Como Ele deseja ser adorado? Quais são os seus propósitos e como devemos nos ajustar a Ele? O conhecimento exato da verdade nos proporciona as respostas corretas para essas perguntas. Dessa maneira, podemos adorar a Deus de acordo com os seus termos. Sem dúvida, a doutrina da Trindade tem confundido e obscurecido o entendimento das pessoas sobre a verdadeira posição do Criador. Ela impede que as pessoas conheçam exatamente o soberano universal, Jeová Deus, e o adorem de acordo com os seus termos. Aqueles que creem na Trindade não estão retendo Deus em seu conhecimento exato, conforme o apóstolo Paulo mencionou no livro de Romanos 1,28. Este versículo também declara: Deus os entregou a um estado mental, note só, reprovado, para fazerem coisas que não convêm. Os versículos 29 a 31 listam algumas dessas coisas impróprias, como homicídio,
contenda, engano nos acordos, falta de afeição natural, sem misericórdia. Essas são exatamente as práticas de religiões que aceitam a Trindade. Por exemplo, os defensores da Trindade frequentemente perseguiram e até mataram aqueles que rejeitaram essa mesma doutrina. Eles foram ainda mais longe, matando outros trinitaristas em tempos de guerra. Os que poderiam ser mais impróprios do que católicos matando católicos, ortodoxos matando ortodoxos e protestantes matando protestantes. Tudo em nome do mesmo Deus Trino. Contudo, Jesus deixou claro: por isso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. A palavra de Deus vai além, afirmando que os filhos de Deus e os filhos do diabo são revelados nisto: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ele comparou aqueles que matam seus irmãos espirituais a Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Como você pode observar isso no relato de 1 João, capítulo 3, do 10 ao 12. As religiões que ensinam sobre a Trindade se encaixam no que o apóstolo Paulo escreveu. Eles professam conhecer a Deus, mas note, mas negam-se com suas ações, sendo detestáveis, desobedientes e inaptos para qualquer boa obra. Título capítulo 1, versículo 16. Em breve, quando o nosso Criador puser fim nesse sistema atual, a cristandade trinitária será responsabilizada e ela será julgada desfavoravelmente devido às suas ações e doutrinas que desonram o Criador, conforme os livros de Mateus, capítulo 24, e Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 20, nós podemos observar vários relatos. Não há espaço para concessões quando se trata das verdades de Deus. Portanto, adorar a Deus conforme seus próprios termos implica e rejeitar a doutrina da Trindade. Essa doutrina contradiz o que os profetas, Jesus e os apóstolos e os primeiros cristãos acreditavam e ensinavam. Ela contradiz o que Deus revela sobre si mesmo e sua própria palavra inspirada. E ele aconselha no livro de Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém igual a mim. Lembre-se, confirme sempre na sua própria Bíblia. Esse texto está escrito no livro de Isaías 46:9. Vou repetir novamente. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém igual a mim. Não está nos interesses de Deus aparecer, ou melhor, de parecer confuso e enigmático. Longe disso. Pelo contrário, quanto mais as pessoas ficarem confusas sobre Deus e seus propósitos, mais beneficia o arqui-inimigo de Jeová, Satanás, o diabo, que é o Deus deste mundo. E ele quem promove tais doutrinas falsas para cegar a mente dos incrédulos, conforme 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Além disso, a doutrina da Trindade serve aos interesses de líderes religiosos que desejam manter seu controle sobre as pessoas, insinuando que somente teólogos são capazes de compreendê-la. E nós podemos observar isso no relato de João 8,44, que diz assim, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o mentiroso e pai dela. Possuir um conhecimento exato sobre Deus proporciona grande alívio, e ele nos liberta de ensinamentos que entram em conflito com a palavra de Deus e de organizações que se desviaram. Como Jesus afirmou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao honrar a Deus como supremo e adorá-lo de acordo com seus termos, podemos evitar o julgamento que ele em breve executará contra a cristandade apóstata que ensina essa mentira. Em vez disso, podemos aguardar o favor do Criador quando esse sistema chegar ao fim. 1 João 2,17 nos diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Encerramos o nosso vídeo abordando o tema da Trindade. Espero que tenha sido um conteúdo esclarecedor para você. Ao longo do vídeo mencionei diversos textos bíblicos. Convido você a ler esses textos em sua própria Bíblia e refletir com mente aberta. Ao fazer isso, poderá perceber que o ensino da Trindade não encontra respaldo nas Escrituras. Esse conceito foi introduzido ao longo do tempo com o objetivo de gerar confusão sobre o verdadeiro Deus, Jeová. Convido você a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo como este, revelando sobre temas religiosos e espirituais. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais a fundo a discussão sobre a Trindade, deixe abaixo seu comentário compartilhando a sua opinião e dúvida. Não se esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo com aqueles que possam se beneficiar dessa discussão. Se você está em busca de mais conhecimento, não deixe de conferir nossos próximos vídeos, nos quais abordaremos temas relacionados à fé, doutrinas e estudos bíblicos. Esteja pronto para clicar no próximo vídeo e aprofundar ainda mais a sua compreensão. Agradecemos por assistir até o final deste vídeo. E se você dedicou seu tempo até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase, A Bíblia não ensina sobre a Trindade. Isso mesmo, vou repetir. A Bíblia não ensina sobre a Trindade, para que possamos continuar trazendo conteúdo relevante e enriquecedor para você. Sua participação é fundamental para o crescimento deste canal. Até a próxima!